Renan, quero te dizer que hoje um dia está valendo por 3, 4, porque o noticiário intenso demais, não só do ponto de vista econômico, em função do que eu já trouxe aqui para vocês, que é de fato a data marcada chegou, sem que houvesse uma sinalização de Donald Trump de que poderia adiar esse prazo ou aumentar a lista de exceções. Essas expectativas existiam dentro do governo, mas isso não aconteceu, portanto a data chegou e o tarifaço começa a valer para produtos brasileiros, tem impacto em vários setores da nossa economia, carnes, café, máquinas agrícolas, frutas, setor de calçados, então tem um impacto na nossa economia, mas as negociações não acabaram, como o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos disse aqui no começo dessa semana, em entrevista exclusiva ao Grupo Bandeirantes, que após o dia 6, que não era uma data fatídica, que após esse dia as negociações continuariam, inclusive o próprio ministro Haddad confirmou hoje que tem um encontro, uma conversa, uma reunião remota, não é um encontro presencial, mas tem uma conversa já agendada para quarta-feira da semana que vem para discutir essa negociação das exportações da pauta comercial entre Brasil e Estados Unidos com o secretário de Tesouro americano Scott Bessent. A gente vai trazer todas as informações sobre essas negociações, as questões diplomáticas, econômicas e também a crise política no Congresso. Câmara e Senado continuam com os plenários ocupados pela oposição, que exige anistia. Tem reuniões importantes agora com o presidente da Câmara acontecendo em Brasília. Então a gente vai trazer nessa primeira hora todas as informações sobre esses temas, começando com o Túlio Amâncio, que está aqui já ao vivo com a gente para a gente falar desse tarifaço. Bom, Túlio, como o Haddad falou para a gente, já trouxe aqui a informação, é isso, o dia chegou, mas as conversas não podem parar e a expectativa é que elas continuem e avancem. E o presidente Lula, há pouco, disse que retaliação descartado no momento, né? É isso, retaliação descartada, esse é o posicionamento do governo já há alguns dias. O governo pode agir na base da reciprocidade ou, como estão gostando de dizer agora, na base da defesa da soberania nacional. Boa tarde, Adriana. Bem-vindo de volta, Renan. Muito Obrigado. Bom voltar a falar contigo. Boa tarde a todo mundo que está entre nós. Então, saiu, né? Pelo menos saiu aquele encontro, ou pelo menos está marcado, né? Não saiu, mas está marcado aquele encontro do ministro da Fazenda com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. O entendimento é que o Scott, ele sim pode ter algum poder dentro da Casa Branca de influência sobre Donald Trump. O Howard Lutnick, secretário do Comércio, pelo que a gente escuta falar de interlocutores do governo brasileiro que participam das negociações, é que ele não é tão forte assim. É importante conversar com ele, é importante ter um canal de diálogo com ele, não é menosprezando as conversas do Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria, com o Howard Lutnick, mas o Scott Bessent ele tem mais acesso ao Trump. Então, por isso que isso é tão aguardado. E ela é vista pela diplomacia brasileira, essa conversa de Haddad com o Scott, como fundamental para uma futura ligação de Lula para Trump. Por que futura? Porque é a partir desse contato de Haddad com o Scott Bessent é que o Brasil vai ter o termômetro de fato de como e quando e quanto os Estados Unidos querem negociar, até onde essas conversas podem seguir. E, principalmente, o Haddad ele tem a missão, como ele antecipou para a gente no começo da semana, de tentar separar o assunto político do assunto econômico, né, das negociações entre os dois países, já que isso está muito contaminado pelo bolsonarismo, pelo Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos na missão de melar as coisas entre os dois países. Hoje começou o tarifaço de fato, tem uma exceção para 700 produtos praticamente, mas mesmo assim há a análise de um impacto grande na economia brasileira. O governo fechou, hoje o Lula bateu o martelo sobre o plano de ação, o plano de contingência. A gente consegue até antecipar alguns pontos para vocês aqui. O plano de contingência para socorrer principalmente empresas pequenas e médias, ele conta com que parte dele vai ser medida provisória, tá? Parte será só em regulamentação. Ele conta com linhas de créditos em bancos públicos para pequenos produtores, conta com compras governamentais de produtos alimentícios que não conseguirem novos mercados e um programa
para pequenas empresas exportadoras que permite recuperar parte dos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva. Segundo o próprio presidente Lula, é um programa visando o pequeno e médio empresário que também exporta para os Estados Unidos. Retaliação, reciprocidade, esse tipo de coisa, não deve ser divulgado por agora, retaliação está descartada, mas Lula, ele quer um negócio. Conversando com fontes aqui do Palácio do Planalto, ele quer uma ação conjunta do BRICS, uma resposta conjunta do BRICS para os Estados Unidos, ou seja, não vai ser nada partindo somente do Brasil, pelo menos essa é a vontade do presidente Lula. Por quê? O Brasil está taxado em 50%, tem uma taxação adicional de 25% para a Índia, então já foi também para 50%. Tem uma negociação com a China rolando, que ela seria taxada em mais de 100%. Tem a Rússia também em compasso de espera, para ver quanto que vai ser taxada ou se vai ser taxada indiretamente. E tem ainda a África do Sul, taxada em 30%, uma tarifa alta também. Então, o presidente Lula quer uma resposta do BRICS para o Trump. Volto com vocês. E vai ter também, agora a informação confirmada, a visita do premier indiano à China. Há 7 anos isso não acontecia, vai acontecer no final do mês agora, mês de agosto, essa visita do Narendra Modi. Ô Túlio, eu queria te convidar e convidar também quem nos acompanha a ouvir trechos da fala do ministro Fernando Haddad de mais cedo. Ele cobrou, como você pontuou, uma postura dos governadores, uma cobrança ainda maior para tentar resolver a questão do tarifaço. Vamos acompanhar. E nós, mais uma vez, reiteramos o pedido de união nacional para defender os interesses nacionais. Isso tem que envolver os governadores de oposição, porque aqui não se trata mais de situação de oposição. Os estados estão sendo afetados. Então, os governadores que têm proximidade com a extrema-direita, eles têm que fazer valer as prerrogativas do seu mandato. Não é fingir que não tem nada acontecendo, se esconder embaixo da cama e desaparecer. Não dá para ser assim. O empresariado tem que agir também em relação à oposição. A oposição está atrapalhando o país. E não sou eu que estou dizendo, é a oposição que está dizendo. Eles estão dizendo que vão atrapalhar o país. Eles estão anunciando isso. Tá? Tem uma entrevista no jornal de um líder da oposição, da extrema-direita brasileira, dizendo que vai fazer o possível para continuar atrapalhando o país. O ministro Fernando Haddad se referindo aí a uma entrevista de Eduardo Bolsonaro ao jornal O Globo, falando que tem trabalhado por esse tarifaço junto a Donald Trump. Vou trazer aqui um trechinho, inclusive, dessa entrevista que o Haddad cita e já te passo a palavra, Túlio. Na entrevista ao jornal O Globo, o deputado Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, abre aspas, uma vez que não é pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado, uma vez que o presidente da Câmara não pauta uma anistia, eles estão entrando no radar das autoridades americanas. Todos eles estão no radar. O deputado licenciado foi questionado pelo repórter se ele estaria de alguma forma tentando reverter as sanções econômicas ao Brasil e ele disse que não tem poder de influenciar e fazer o Trump mudar de ideia e que não está trabalhando para mudar, para retirar, que as sanções sejam retiradas contra o Brasil. De qualquer forma, Túlio, essa é a posição do filho do presidente Jair Bolsonaro, agora em prisão domiciliar, e o ministro Haddad, como a gente viu aí pelo tom da fala dele, também cobrando que os governadores, inclusive os que apoiam Bolsonaro, usando a expressão do ministro, saiam debaixo da cama, que não fiquem escondidos, porque é a economia do país que vai ser prejudicada, né? Eu não sei se você se lembra, Adriana, na entrevista aqui no Entre Nós na segunda-feira, o ministro olhou para a Câmara e falou, quero fazer um apelo aos governadores, venham conversar, vamos trabalhar isso junto. Tanto é que essa questão da compra de alimentos que não conseguirem outros mercados foi uma demanda do governador do Ceará, que exporta muito pescado para os Estados Unidos. Então, ele ouviu essa demanda do governador e colocou isso dentro desse pacote, desse plano que vai ser apresentado aí aos poucos pelo governo. Havia a intenção do presidente Lula de fazer um pronunciamento. E agora isso esfriou bastante, tá? Isso na semana passada, quando saiu a lei Magnitsky contra o Moraes, segundo fontes aqui do governo, Lula queria fazer um pronunciamento à nação, dizer o quanto era contra isso, era injusto, defender a soberania, tanto é que eles estavam até programando para sexta ou domingo esse pronunciamento. Depois mudaram de ideia, jogaram para acontecer na quarta, que seria hoje.
mas Lula não gravou. Então, a avaliação de momento é que, por enquanto, fica suspenso esse pronunciamento, que contaria com a defesa da soberania, contaria com a defesa de Moraes e com o anúncio do plano de contingenciamento. Então, esse plano vai ser anunciado, segundo o governo, aos poucos. A gente conseguiu adiantar algumas coisas, mas ele, de forma geral, ele vai ser apresentado aos pouquinhos. Enquanto isso, os canais de diálogo estão abertos, segundo o Brasil, abertos com os Estados Unidos e abertos com os governadores, seja de qualquer partido que for. O Alckmin ainda tem esperança de reunir os governadores aqui em Brasília. Amanhã está começando o movimento para alguns governadores de direita virem aqui para Brasília, mas isso está muito embrionário. Se a gente tiver alguma novidade sobre isso, eu trago para vocês, mando mensagem aí para vocês darem aqui no Entre Nós ainda. Mas está começando esse movimento também, porque de fato agora a taxação começou e os empresários vão começar a sentir na pele e pressionar mais ainda, né, não, Renan e Adriano? É isso, que agora não é direita ou esquerda, é quem é contra ou quem é a favor ao governo. É uma questão econômica relevante para o nosso país. E sobre esse adiamento do pronunciamento do presidente Lula, no caminho diplomático que precisa ser feito, se a expectativa é de que a conversa de Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, com o secretário de Tesouro americano, Scott Bessent, seja uma preparação para um eventual e próximo, tomara que aconteça, contato de Donald Trump com o presidente Lula, qualquer pronunciamento ainda atropelado antes dessa preparação, dessa conversa entre dois presidentes, pode prejudicar isso. Vamos ver se o caminho diplomático, que é o ideal, seja seguido como deveria ser desde o começo e pelos dois lados, né? Não só pelo lado brasileiro. Obrigada, viu, Túlio? E como sempre foi, né, Adriana, nesses 201 anos aí de relação. Obrigado a vocês, um abraço. Valeu. Valeu.